Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, eu sei que muitos conhecem esse texto, né? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício santo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós estamos na Tua presença e nós somos o Teu povo. Um povo que não só vive do pão físico, mas vive da palavra do Senhor, do pão que desceu dos céus. Que o Senhor venha falar conosco nesta manhã e que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. A obra de Deus na sua vida, nas nossas vidas, não se resume somente nos tirar do império das trevas. Não se resume somente nos salvar da condenação eterna. Claro que nós precisamos celebrar esta salvação em Cristo todos os dias. Afinal de contas, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos da ira, e Deus nos resgatou desse estado de condenação, de inimigos de Deus, agora para filhos de Deus. Mas, acima disso tudo, há algo que Deus e o Espírito Santo faz nas nossas vidas, que é transformar a nossa mente. Isso é um processo. Quando a gente olha para o povo de Israel, não foi somente sair do Egito, como eles saíram, como Deus manifestou os milagres na vida deles no Egito, as pragas, o Mar Vermelho sendo aberto, mas eles precisavam ser transformados na mente deles. E a gente vê lá que muito cedo eles não se esquecem do Egito, já estavam diante de algumas provações, já estavam com saudade do Egito, já estavam renegando a Deus, já estavam desesperados, incrédulos. Então, há um processo de Deus na vida daqueles que são salvos, que é um processo que acontece na nossa mente, uma mudança de mente cristã, de nós agora pensarmos, não como quem está no Egito, mas agora como quem está no reino de Deus. No reino de Deus. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele trata da importância da renovação da nossa mente. De termos uma mente agora transformada pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pela oração, por uma vida aos pés de Deus, por uma vida de serviço. Então, é uma mudança de mente, porque ainda há pessoas na igreja cuja mentalidade não mudou. Ainda é uma mente mundana. Ainda é uma mente que está ocupada com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. Se você quer constatar, pastor, eu quero constatar que eu me converti de fato. Veja se você pensa como um cristão. Se você quer constatar que teve um encontro com Jesus e que houve uma conversão sincera, avalie a sua mente. Ela é uma mente cristã ou é uma mente mundana? O que ocupa a sua mente?
com o que você gasta mais tempo hoje? Com as coisas de Deus ou com as coisas do mundo? Então, o apóstolo Paulo, ele faz um apelo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, em outro texto, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, pela renovação do seu entendimento. Ser cristão não é somente você agora ter uma carteirinha de uma igreja e dizer: eu sou da nova vida. É uma renovação, é uma transformação de mente. É um processo que vai acontecendo na sua vida, na medida em que você anda com Deus, se submete à sua vontade, se submete à sua palavra. Porque, irmãos, mudar determinadas leis é fácil. Mudar de casa, mudar de profissão, mudar o cabelo. Esses dias minha esposa mudou o cabelo, veio com o cabelo todo enroladinho. Estava chamando ela de cachinho de ouro. Mudar de carro. É fácil mudar uma alimentação. Não que seja tão fácil assim. Mas se você tiver disciplina, você muda a sua alimentação. Mas mudar a forma de pensar é todo um processo. Não é algo tão fácil, mas é possível quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós. Quando deixamos o Espírito Santo nos conduzir, porque Ele foi enviado para isso, para nos guiar a toda a verdade. Então, quando você tem uma mente cristã, o apóstolo Paulo está dizendo que isso vai levar você a não se conformar com este mundo. Você não vai mais assumir a forma deste mundo. Não vos conformeis, não se coloque na mesma forma. Porque se nós nos conformarmos com este mundo, com o sistema deste mundo, a igreja não vai cumprir o seu papel. A Bíblia diz que quando o sal perde o sabor, não presta para mais nada. Muitos estão achando que a igreja evangélica no Brasil vai dar uma grande guinada através da política. Esquece. Deus não usa meios desse tipo, mundanos, para salvar pessoas. Ele usa o seu evangelho, a pregação do seu evangelho, para transformar vidas. Então, nós não nos conformamos com esse sistema. A igreja precisa ser sal. Nós não podemos nos resignar, porque Jesus não fez isso. Ele não, eu vou falar disso daqui a pouco, mas Jesus não se revoltou contra Roma. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele cumpriu os planos de Deus na sua vida. Preste atenção, nós não fomos chamados por Deus para mudar o mundo, transformar o mundo. Porque esse mundo está debaixo de juízo, esse sistema está debaixo de juízo. Mas nós fomos chamados por Deus para mostrar a este mundo que há luz. Mostrar às pessoas que há sim oportunidade de mudança, de transformação, de uma nova vida em Cristo Jesus. E Jesus anunciava o reino de Deus. Jesus combateu a hipocrisia religiosa. Jesus teve compaixão daqueles que estavam à mercê da sociedade.
O Senhor, Ele deu esperança àqueles que estavam abatidos. E uma mentalidade cristã é essa. É você fazer aquilo que Jesus fez. A igreja está querendo fazer um monte de coisa hoje. Mas a pergunta é, nós estamos fazendo o que Jesus nos mandou fazer? Você está dando testemunho de que Jesus transformou a sua vida? Se você estiver testemunhando dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua faculdade, é isso que Deus pede de nós. E esse é o grande desafio da igreja hoje. Porque é o grande desafio nós vivermos o Evangelho. Pasmem, alguns estão dizendo por aí que não, esse não é o grande desafio da igreja. A igreja tem que ter uma novidade, tem que ter isso, tem que ter aquilo. O Evangelho somente não basta. Então a gente tem que mudar a Bíblia, tem que mudar tudo, tem que se encaixar na vontade das pessoas. Eu fico com o apóstolo Paulo, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vou morrer pregando o Evangelho e crendo que só Ele pode transformar vidas. Um programa social pode beneficiar pessoas que necessitam, mas transformar mente, transformar corações, mudar a eternidade de pessoas, só o Evangelho de Jesus pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. Nós não podemos nos conformar com este mundo, a nossa mente, nós temos que ver diferente. Nós temos que ter uma mente cristã. É um absurdo hoje nós termos que falar sobre coisas que, assim, já deveriam ser discernidas facilmente pelos crentes. Eu disse que antes do carnaval, ou durante a semana do carnaval, eu vi pastores renomados falando que o carnaval era uma festa que Deus odiava, que crentes não podiam participar. Onde entra na cabeça de um cristão que ele pode se envolver nessa festa? Hein, irmãos? Um cristão está num camarote da Sapucaí. Onde entra? Essa pessoa pode ter se encantado com a igreja, pode ter, sabe, entrado numa igreja e ter recebido alguma coisa, ou se sentir bem, mas convertida ela não é. Transformado de fato não é. Não entra na minha cabeça ver pessoas hoje dizendo cristãs e defendendo aborto. Defendendo coisas que Deus condena. Porque a Bíblia, o próprio Deus condena o homossexualismo. A palavra de Deus é bem clara sobre isso. Mas estão aí se discutindo, não, tem que incluir todo mundo. Não, Deus vai salvar todo mundo. Onde está escrito isso na Bíblia? O problema hoje é que boa parte daqueles que frequentam a igreja, estão na igreja, não pensam, não têm uma mente cristã. Então a gente abre brecha para um monte de coisas que Deus desaprova. E achamos que com isso, não, mas podemos torcer quem Deus é. Ou fazer com que Deus mude de ideia. Se eu posso fazer Deus mudar de ideia, então Ele não é Deus. Deus é Deus justamente porque Ele não muda, Ele permanece o mesmo ontem, hoje, para sempre. O Deus que está fora do tempo. O Deus que é soberano.
Então agora eu chego e digo, não, vamos mudar tudo aqui na igreja. Agora a gente vai aceitar isso, agora a gente vai fazer assim. Como é que acontece isso? E olha que, olha o trabalho do Espírito Santo, irmãos. E o Espírito Santo trabalha muito, porque nós somos muito cabeça duras. Mas todo o trabalho do Espírito Santo é nos fazer pensar como cristãos. Ter uma mente cristã. E essa mente cristã nos leva a não nos conformarmos com este século, não nos conformarmos com esse sistema que nós estamos vendo aí. Porque o sistema do mundo jaz no maligno. Mas se eu participo, se eu me envolvo, se eu dou aval, onde está a minha mentalidade cristã? Preste bem atenção, ser cristão não é só você frequentar uma igreja, participar dos cultos, sair daqui alegre, todo suado. É você pensar como cristão segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É você entrar no cinema e você não viu o spoiler do filme e ali aparece uma cena de sexo, o filme começa a se enveredar, você se levanta e vai embora. Diz, não, eu não compactuo com isso. Ser cristão é você estar numa festa, e daqui a pouco todos começarem a se embriagar, e até pessoas que se dizem da igreja, vocês não compactuo com isso não, vou embora. Não vou ficar nisso não. É uma mentalidade cristã, não é lei, não é uma coisa imposta sobre você. É um processo de mudança, de transformação, que o Espírito Santo vai efetuando em você. Você vai pensando como cristão, você olha para o mundo, por mais sábio que o cara seja, por mais que ele tente, mais renomado, mais reconhecido, e ele está ali com a tese dele, dizendo, não é assim, essa. E você diz, mas espera aí, a Bíblia diz isso. O que esse cara está dizendo? Ou então um pastor conhecido, o cara é fera, não sei o que, ele está pregando, aí um ponto que vai contra a Bíblia, você, mas o que esse pastor falou não está de acordo com a Bíblia. Opa! Alguma coisa está errada. Não precisa se batizar mais, não precisa nada disso. Mas Jesus não falou, quem crê e for batizado será salvo. Por que esse pastor está dizendo que não, uma vez salvo, salvo para sempre, você jamais vai perder a sua salvação, você pode fazer o que for. Mas espera aí, realmente eu sou salvo pela graça, mas a graça não me induz ao pecado, a graça me leva à santificação. A graça não me leva a pecar mais para que eu tenha mais graça, ela me leva a temer a esse Deus. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? É uma mente diferente, irmãos. Não é somente uma mudança de hábitos. Não é somente uma mudança de hábito. É uma transformação de mente. Não é somente, poxa, você não bebe mais porque é pecado, porque a igreja proíbe, porque você não pode. Não. É porque eu não quero mais. Aquilo ali não me preenche mais, não me prende mais. É uma mudança de mente, de mentalidade, agora é uma mente cristã. Amém, irmãos? Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Por quê? Porque essa mentalidade cristã, ela não nos induz a sermos revoltados. Porque a gente vive num mundo de revoltados. E no Brasil é muito fácil se revoltar, né, irmãos? Com tudo que a gente está vendo, com tudo que está acontecendo. Na política, na sociedade. É muito fácil ser revoltado. As redes sociais cada vez mais tóxicas. Eu espero, irmãos, eu espero que nessas eleições deste ano você tenha uma mente cristã. Esse negócio de crente está se atacando por rede social. Porque é de direita, porque é de esquerda, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Irmãos, isso não é a mentalidade cristã. Nós estávamos conversando, eu e Tiago, e a gente chegou num ponto. Um pastor, se ele quiser ser político, abre mão do ministério. Não é mais pastor. Eu vejo assim. Se um pastor quiser ser político, abre mão. Eu não condenaria um membro aqui da igreja, pastor, eu quero ser um candidato. Meu irmão, sabe o que você vai enfrentar, né? Sei, pastor. Sabe que a tentação é grande, né? Sei, pastor. Então, tá bom. Eu não vou condenar você por isso, se você quiser ser um político, e vou orientar até a ser um político honesto, a trabalhar em função do povo. Mas, um pastor? Eu abandonar o ministério? Ou então querer levar uma coisa paralela a outra? Minha visão, acho que não dá certo. Acho que não dá certo. Mas a nossa postura não é se revoltar com a política ou com os políticos. Nós temos que ter uma outra mentalidade. Nós temos que orar por essas pessoas. Nós temos que votar certo. Mas não se revoltar. Se revoltar com isso não vai levar a nada. Uma mente cristã não nos leva a se revoltar. Nos leva a fazer o que é certo. O que você pode fazer para mudar isso? Ah, todos roubam, então não tem problema roubar. Tem sim, você é um cristão. Você pensa diferente. Você entende que aquilo ali vai prejudicar pessoas. Não é se revoltar. Não é pegar em armas. Não. Mas é buscar a Deus. É perseverar na verdade. Perseverar naquilo que é correto. Perseverar naquilo que é verdadeiro. Ah, todo mundo faz. Mas o cristão não é todo mundo. Nós recebemos uma mente cristã. Agora o nosso pensamento tem que ser um pensamento cristão. Irmãos, a gente vê os profetas se levantando no Antigo Testamento, denunciando os reis, os governadores. João Batista mesmo perdeu a cabeça, porque ele disse, olha só, o Herodes, está errado. Você não pode ficar com a mulher do teu irmão. Isso é pecado diante de Deus. Podemos denunciar os maus feitos? Sim. Mas não se revoltar. Nós somos chamados para ser luz. Para dizer, para pensar o que eu posso fazer para melhorar isso aqui. Para ajudar nessa área aqui. O meu testemunho. Uma das coisas que mexe muito com as pessoas que não conhecem Jesus é o seu testemunho. O seu testemunho. Se nós formos
tivermos um mau testemunho na família, isso vai influenciar um dia elas botarem os pés nesse lugar. Vai influenciar. Mas se você der um bom testemunho, ela pode até não querer vir à igreja, mas ela nunca vai dizer que é por sua causa, porque você dá o testemunho fiel. Então, não é nós nos revoltarmos contra o governo, nos revoltarmos contra a autoridade, e a Bíblia até condena isso. Nós temos que orar, irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que testemunhar. Nós temos que dizer, não, a palavra de Deus diz isso, nós não vamos abrir mão do que é a verdade, do que Deus estabelece. Eu não vou quebrar esse princípio. Por que que o mundo não aceita a igreja? A verdadeira igreja. Porque a verdadeira igreja, ela insiste em viver na verdade, em ter uma mentalidade cristã, não uma mentalidade humana. Não são as propostas políticas. E esse ano nós vamos ver mais uma vez isso. Eu li a biografia do Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas do mundo, do século XX. Isso. Um homem que pregou o evangelho nos 4 cantos do mundo. E ele chegou a ser conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, na época. Ele tinha trânsito na Casa Branca, mas foi oferecido a ele a oportunidade de ele concorrer à presidência dos Estados Unidos. E ele imediatamente rechaçou a proposta, dizendo que o chamado dele não era aquele. E o chamado que ele tinha era muito maior do que ser um presidente dos Estados Unidos, a maior potência que existe. Mas, pelo seu testemunho, por quem ele era, presidentes se aconselhavam com ele. Então, nosso papel não é esse. Não nos conformamos com este mundo, mas o caminho não é se revoltar contra este mundo, mas é ter uma mente cristã, atitudes cristãs. Amém, meus irmãos? É para isso que Deus nos chamou. Porque essa mentalidade cristã, ela não nos leva à alienação. Ela não nos deixa ser alienados. Jesus, ele não ensinou a ninguém a ser alienado. Jesus não mandou os seus discípulos, olha, eu vou voltar, eu vou destruir esse mundo, eu vou julgar esse mundo, vão para uma ilha e fiquem lá naquela ilha. Não, ele não disse isso. Ele disse para os seus discípulos, saiam pelo mundo e preguem o meu evangelho. Ele disse, vós não sois do mundo, como também eu não sou. Não é nós nos alienarmos, não é fugirmos do momento em que nós estamos vivendo. Não é fazer isso, é pensar como cristãos, é viver o evangelho. Sim, Jesus, ele denunciou a hipocrisia da religião da época. Ele falou para os seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Mas Jesus também preparou os seus discípulos para o que ele ia fazer na cruz e para o que eles iam fazer depois disso. Iriam ser sal, luz. Então, a mentalidade cristã não nos leva à alienação. Pelo contrário,
nos leva à perseverança, nos leva a insistir que o Evangelho de Jesus é que transforma o homem, transforma cidades, transforma sociedades, não nos deixa alienados, não nos coloca numa ilha isolada, pelo contrário, nos leva para o dia a dia. Uma mentalidade cristã nos leva a ter compaixão daqueles que estão perdidos. Já houve momentos na história da igreja em que nós estivemos mais preocupados com o destino eterno daqueles que não conhecem a Jesus. Mas esse evangelho, que eu não trato como evangelho da prosperidade, essa miserável doutrina, acabou ou esfriou muito essa questão de nós termos compaixão daqueles que não conhecem Jesus. Poxa, que amor é esse que eu digo que eu tenho pela minha família? Mas eu não estou preocupado com o destino eterno deles, esses que não conhecem a Cristo. Eu penso que nós deveríamos usar todas as oportunidades para que aqueles que não conhecem a Jesus possam conhecê-lo. Por isso, vai fazer uma festa, abre uma oportunidade para o Evangelho ser pregado. Tem um cargo de chefia numa empresa, abre uma oportunidade para um culto de 10 minutos, 15, 20, ser feito ali para o Evangelho ser pregado. Essa coisa da prosperidade, essa doutrina, esse negócio, tirou da maioria dos crentes, porque muitos só estão voltados para si mesmo. Quer resolver o seu problema financeiro, quer comprar a sua casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a viagem dos sonhos, quer se manter estável financeiramente. Isso não vai acontecer, irmãos. Nesse mundo não existe isso, estabilidade. Uma pessoa pode ser milionária hoje, amanhã ele está na sarjeta. Olha esse vocário aí. Então, pense, uma mente cristã não vive somente para si mesmo. Quando você tem uma mentalidade cristã, você não entra na igreja pensando só em você mesmo. Você orou por alguém hoje que está perdido quando entrou por aquelas portas? Todo domingo eu faço isso. Você que tem um amigo, um vizinho, um parente que está enfermo, represente esta pessoa. Pastor, esse amigo meu não vem à igreja, mas fala com ele. Olha só, eu vou orar, pedir o pastor e a igreja para orar por você, por essa enfermidade. Seja ele quem for. A verdade, irmãos, quem não tem Jesus, não tem esperança nenhuma. Está condenado. Pessoas vêm falar comigo, principalmente culto domingo de manhã que está um pouco vazio. Ficam assim, olhando os bancos. Isso não vai adiantar nada. Uma mentalidade cristã, a gente pensa e diz, Senhor, Espírito Santo nos guie. Como a gente vai despertar esse povo? Como eu vou poder ser um instrumento nas tuas mãos para as pessoas buscarem a ti e virem para a igreja? A gente não fica buscando culpados, isso, aquilo. Não, irmãos. A gente se junta para cooperar, para ajudar.
Uma mente cristã não fica alienado. Mas será que muitos aqui não estão alienados? Será que a gente está vivendo o evangelho só nosso? Quando você sai daqui, você carrega alguém no seu coração para orar por ela durante a semana? Você liga para alguém? Meu irmão, não vi você na igreja ontem. O que houve? Está tudo bem com você? Mentalidade cristã é o que está faltando. Porque quando nós temos uma mente cristã, Paulo vai dizer o seguinte: quando vocês são transformados pela renovação da mente, quando isso acontece, há um despertamento. Quando você começa a pensar, ter uma mente cristã, Paulo diz que isso vai levar você a um destino, e um destino abençoado, um destino certo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você tem uma mentalidade cristã, uma mente cristã, isso leva você a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha a importância de você ter a mente de Cristo. Olha a importância de você ter uma mentalidade cristã. Isso vai lhe trazer paz. Isso vai lhe trazer consolo. Isso vai fazer você experimentar a agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, como eu conheço, como eu sei, como eu percebo a vontade de Deus? Tem uma mente cristã. Pense como Jesus pensaria. Tem os olhos cristãos. Nós não somos melhores do que essas pessoas que estão perdidas. Quando eu corro ali e desço a minha rua, já teve dias de acontecer isso. Eu passo por um bar, e 6 horas da manhã, eu vejo homens ali, o bar fechado, eles esperando o bar abrir. São viciados em álcool. Eu passo por ali, eu oro: Deus, tenha misericórdia desses homens. Mas eu também percebo que eu poderia ser um deles. Eu poderia estar naquela condição. Porque o homem sem Jesus está perdido. Mesmo que não seja num vício, mas ele está perdido nas suas emoções, na sua mente, no seu coração. Está perdido. Somente uma mentalidade cristã vai nos levar a perceber isso. Nós não somos melhores do que o perdido. Mas o Deus que nos alcançou, Ele está trabalhando em nós. O Espírito Santo está trabalhando em nós. Para quê? Para nos dar uma casa de praia? Realizar todos os nossos sonhos neste mundo? Me colocar num posto de comando ou de trabalho que eu ganhe tanto? Esse não é o maior trabalho do Espírito Santo, irmãos. O maior trabalho do Espírito Santo é transformar as nossas mentes. Nós saímos do Egito como o povo de Israel, viciado em muitas coisas, carregando muitas coisas, e a gente precisa deixar isso para trás. Para conhecer esse Deus, para viver na presença dEle,
para experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo essa mensagem, diga amém, por favor. A vontade, mas isso é um processo. Ter a mente de Cristo é um processo. É você submeter a sua vontade, a sua palavra. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 2, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 2, versículo 14 ao 16. 2, 14 ao 16. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Se você tem a mente de Cristo, você não vai ver esse mundo pela ótica humana. Você vai ver pela ótica de Deus, pela ótica da sua palavra. Você vai perseverar na verdade. Nós fomos chamados para pensarmos, agirmos e vivermos como Cristo, não como nós queremos. Não é a minha interpretação da Bíblia. Não. Nós fomos chamados para vivermos, pensarmos e agirmos como Cristo. Ter a mente de Cristo significa ver, sentir, falar e pensar como Ele agiu. Por isso, como cristãos, como filhos de Deus, a gente não pode se conformar com este mundo. Não podemos nos revoltar com este mundo, não podemos nos alienar deste mundo, mas vivermos como Cristo viveu. Esse deve ser o nosso propósito maior de vida. Se alguém perguntasse a você hoje, qual é o seu maior propósito de vida? Será que a sua resposta seria essa? Viver, sentir, falar, agir como Cristo. Ter a mente de Cristo. Esse é o meu maior propósito de vida. Isso é ser cristão. Isso nos faz experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fique de pé, vamos orar.